Eu sei que você deve assistir a vários vídeos de produtividade no YouTube, no Reels do seu Instagram, deve ser lotado daqueles vídeos motivacionais com cenas cinematográficas, e talvez você tenha até lido vários livros de autoajuda e que ensinam a enriquecer. Mas no final das contas isso não significa nada. Conhecimento que não se aplica é simplesmente inútil. É inútil porque é claro que essas coisas podem te ajudar, mas na verdade elas estão te atrapalhando. E se você não abandonar essas 3 coisas que eu vou te falar nesse vídeo, você pode dar adeus ao sonho de ver R$1 milhão em sua conta bancária. Porque a vida é um jogo de ataque e defesa. Basta olhar o Cristiano Ronaldo. Ele se tornou um dos atletas mais bem pagos no mundo do futebol. Ele é um atacante. Ou olhe para o Warren Buffett. A regra número 1 dele para investir é não perder dinheiro. Ele sabe se defender. Então, eu estou dizendo isso porque quando você evita essas 3 coisas, você se torna mais forte. E o que isso significa é que você precisa começar a fazer coisas menos complicadas para a sua realidade. Você tem que ser alguém mais inteligente, mais talentoso e trabalhar com sabedoria. Porque se você implementar essas 3 coisas, você já terá uma vantagem enorme. Mas antes, uma pequena advertência. O que eu quero fazer é o seguinte: uma vez alcançado um certo nível de sucesso, você poderá realmente se entregar às coisas que eu estou prestes a mencionar, exceto o ponto número 3. Mas no final do vídeo você vai entender o motivo. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa abrir mão se quiser ficar rico é do álcool em excesso. Mas espera um pouco antes de fechar o vídeo e pensar: ah, esses caras querem editar regrinha aqui sobre a minha vida e nem deve fazer isso. Presta atenção, calma. A maior parte do sucesso é óbvia, mas ainda assim você não consegue. O segredo não se trata de ouvir ideias únicas, mas de ouvir e aplicar de fato as ideias que alguém aplicou e deu certo. E eu quero te explicar isso de maneira lógica. Você precisa entender que o álcool literalmente destrói por dentro. Ele coloca uma nuvem cinzenta sobre a sua mente. Primeiro que isso estraga o seu sono. Depois, ao acordar, tem a consequência de tomar decisões erradas, como decisões sem lógicas e às vezes baseadas no emocional. Você precisa entender que se você bebe e outra pessoa não, ela tem uma vantagem competitiva sobre você. Então, meus guias, até verem R$1 milhão no banco, evitem o álcool. E a propósito, se esse é o seu objetivo, porque para alguns de vocês a meta é ganhar 3 ou 4 mil por mês, morar em um condomínio, ter uma vida tranquila e relaxada, se é isso que você quer, nem precisa pensar nessa questão do álcool. Pelo menos não por agora. Como você quer uma vida medíocre, pode encher a cara de segunda a sexta que tá tudo bem. Tô falando aqui especificamente para aquelas pessoas que querem se tornar milionários, multimilionários, aposentar os pais, fazer todas essas coisas até ver R$1 milhão em sua conta. Então, não beba. Pare de beber. Porque se você é um homem com menos de 30 anos, o que é mais importante aos 20 anos do que um corpo forte, saudável e um negócio promissor? Me responda. Você precisa entender as consequências de fazer as coisas aos 20 anos, considerando, é claro, o seu estado físico, o seu condicionamento, a sua velocidade, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade mental. São essas ações que determinarão o futuro da sua família. Se você chegar ao final dos seus 20 anos com uma base sólida nessas 2 coisas, saúde e finanças, é muito difícil estragar o resto da sua vida, porque você construiu raízes tão fortes que se deu uma grande vantagem. Por isso, é extremamente importante escolher os hábitos certos para manter pelo resto da vida. Francamente, se você construiu essa base aos 20 e poucos anos, basicamente você jogará no modo fácil pro resto da vida. Então, como eu disse, até ver R$1 milhão na sua conta bancária, pare de beber. Qual é o sentido de se entorpecer? Especialmente se você tem 20 e poucos anos. Porque veja bem, você precisa se concentrar em um corpo forte e finanças fortes. E o que te motiva ao consumo de álcool? Bom, é claro que há o lado financeiro disso também. Não vamos ser hipócritas. Na verdade, custa muito dinheiro. E mais importante ainda, há o lado cognitivo disso. E por falar nisso, eu praticamente segui esse caminho até um tempo atrás. Eu acho que eu nunca contei essa história em um vídeo no YouTube. Mas antes da pandemia, 2018, por aí, alguns de vocês devem até conhecer essa história que eu vou falar aqui, outros não. Mas sem entrar em muitos detalhes, eu me envolvi com álcool, drogas, tentei de tudo. E também gostava de ir a festas e academia. Foi uma época bem estranha na minha vida. Mas eu lembro que nesse período meu pai era bem direto ao ponto comigo. Eu morava com um hóspede na minha casa e o dinheiro que eu fazia, Eu gastava tudo com maconha. teve um dia que ele não aguentou essa situação e falou na minha cara que eu era um maconheiro de merda. E foi aí que me despertou o senso de responsabilidade pra vida, pra fazer algo útil dela. E nos 5 anos seguintes, eu fiz o meu primeiro R$1 milhão. Eu mudei completamente a rotina, eu já não saía tanto e meu foco era totalmente voltado para ganhar o meu próprio dinheiro. No início, eu deixei de comparecer em
algumas reuniões de vendas, inclusive, porque eu estava de ressaca. Isso é um aprendizado do que não fazer para mim até hoje. Mas eu não vou ficar falando aqui de como eu saí do fundo do poço para faturar mais de 1 milhão. Então eu não vou ficar dando corda para esse assunto aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, mais detalhes, recentemente eu tenho um vídeo sobre o melhor negócio digital para você começar na internet ainda hoje. Vocês ficaram loucos com isso. Um resumo completo de como você pode ficar rico aos 20 anos, passo a passo. Eu vou deixar ele no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Eu recomendo seriamente que você dê uma olhada nesse vídeo. Agora, retomando, ponto número 1, pare de beber. Para não falar que existem exceções, eu noto que nos escalões mais elevados da sociedade, as pessoas bebem alguns vinhos finos, bons uísques, essas coisas. Só estou dizendo que é um padrão que eu percebi, porque tomando uma taça de vinho ou um uísque, realmente negócios são fechados, relacionamentos são formados e amizades são construídas. Eu não estou dizendo para desistir de beber pelo resto da vida, tá me entendendo? Eu estou dizendo que para o seu primeiro milhão, honestamente, é muito menos sobre quem você conhece e muito mais sobre escolher o modelo de negócio certo. Agora, a próxima coisa para evitar, se você quiser ser rico, são ficadas e encontros casuais. O meu público é majoritariamente masculino, então eu estou falando diretamente com vocês. Então, até os 20 anos, nem se preocupe com mulherada. Mas também não vai se tornar aqueles red pills ou incel que odeiam aquelas mulheres ou tem medo das mulheres, essa loucura aí. Não seja esquisito. Você pode e deve interagir com mulheres no momento certo. E é claro, obviamente, se você achar alguém atraente, vá até lá, fale com ela, elogie. Mas o que eu estou dizendo aqui é sobre as ficadas casuais. Isso só toma tempo, energia e dinheiro. Além, é claro, dessa prática, andar de mãos dadas com a bebida. Porque, obviamente, na maioria das vezes, quando você está em um encontro casual, você vai beber. Você precisa entender que, como homem, os seus anos de 25 aos 35 vão ser os anos de glória. Esses são realmente os anos em que as mulheres vão achar você mais atraente. É engraçado, eu já ouvi mulheres dizendo que nunca chegariam perto de um cara se ele tivesse menos de 30 anos. Você pode pegar exatamente o mesmo cara e mudar a idade dele de 32 para 24 e ela simplesmente não acharia ele atraente. É claro que, em geral, as mulheres procuram homens mais velhos porque geralmente eles trazem mais estabilidade e mais segurança. Então, como homem, se você saber disso, por que não passar todos os seus anos de juventude trabalhando em si mesmo? Dedicar o seu tempo para se tornar o homem que deseja realmente ser. E depois você se apresenta ao mundo. Eu vou ser muito honesto com você agora. Se você tem em mente uma mulher ideal, recheada de virtudes e todas essas coisas, você provavelmente não vai conseguir conquistá-la agora. Então, qual é o sentido de sair para esses encontros, ficar no Tinder, ficar bêbado, toda essa besteira, para se contentar com uma mulher que está abaixo do padrão de quem você quer construir uma vida junto? É muito melhor trabalhar em se tornar um homem de valor e então, em 3, 5 anos, você será capaz de conquistar a mulher dos seus sonhos. Porque antes de ser um homem de alto valor, você é uma pessoa de alto valor. Você pode sentar aqui e reclamar que as coisas são injustas para os homens e essa ladainha toda, você sabe que não adianta. O que funciona mesmo é trabalhar até os 20 e poucos anos. Como se você fosse uma escultura. Você deve se esculpir todos os dias e moldar você para se tornar o homem certo, a fim de atrair a mulher certa dos seus sonhos. E vamos ser honestos, as mulheres não têm esse problema. Tudo que elas precisam fazer é ser bonita, educada, respeitosa e ter uma boa energia feminina. Isso não é algo que leva 10 anos de trabalho para ser realizado. E nem adianta reclamar ou tentar me cancelar. A vida é assim mesmo. Então, se você não está onde deseja, corte os encontros casuais e as ficadas. Elas são distrações totais. Qual é o sentido de se contentar com uma versão inferior da mulher que você deseja se casar? Como você gostaria que fosse a mãe de seus filhos? Tome um rumo nessa sua vida. Trabalhe em si mesmo e apresente-se ao mundo em 5 anos. A última coisa que você precisa abrir mão, se quiser ser rico, é manter as aparências. E não importa a ocupação que você tem na vida. Ao contrário da bebida e das mulheres, eu acho que uma vez que você chegar a um ponto determinado na sua vida, faz sentido sim tomar bons vinhos e se relacionar com uma boa mulher. Mas viver de aparência não dá. A princípio, todo mundo está conectado de maneira diferente. Todo mundo quer coisas diferentes da vida, mas manter as aparências é algo que você nunca, jamais deve fazer. Eu posso dizer para vocês agora mesmo que muitos de vocês estão estagnados na vida porque estão pagando por um carro que não podem pagar. Simplesmente assim. Você pode estar comprando todas essas roupas de marca, toda essa merda, mesmo que não tenha dinheiro para isso. Você está viajando para Balneário Camboriú para postar nos stories, mas vai ficar endividado. E você precisa entender que isso é algo realmente triste, porque todas as noites você vai se olhar no espelho e ter a sensação de que não é o seu
eu verdadeiro. Pessoalmente, eu realmente conheço pessoas que ganham 50 mil reais por mês e gastam até 100 mil reais no mesmo mês, apenas para manter a aparência de ser rico. Eu sei que isso parece ridículo para você, eu sei que isso parece uma loucura, mas há algumas pessoas que simplesmente valorizam todo o trabalho, gastando todo o dinheiro, tudo aquilo que tem para manter um estilo de vida de ostentação. Simples assim. Já eu tenho uma filosofia financeira muito objetiva. Eu economizo e eu invisto 20% de tudo que eu ganho. E eu sei que muitas pessoas olham para o meu estilo de vida e acham uma loucura que às vezes eu gaste mais de 50 mil reais por mês. Mas para mim, são apenas porcentagens. E quando eu não tinha dinheiro, quando eu estava quebrado, eu era muito consciente. Eu estava bem ciente do fato de que quando ganhasse dinheiro, seria uma realidade muito perigosa. Porque é aí que você para de controlar o dinheiro. E é aí que você gasta sem se importar com nada. E o império que você construiu pode ruir em um segundo. É o que eu falo. Manter as aparências, não importa a posição que você alcance na vida, é algo que você precisa abandonar se quiser ficar rico e também permanecer rico. Uma coisa curiosa é que não tem ninguém que segue um guia orientando exatamente como gastar dinheiro apenas com o que vale a pena. Um manual de permissões e proibições. Não gaste dinheiro com isso, gaste dinheiro com aquilo. Não há muitos conselhos bons por aí. À medida que você começar a ganhar algum dinheiro, provavelmente você vai precisar tirar ele do seu alcance. Você vai precisar economizar o seu dinheiro e investir ele. Até que chega em um ponto que você sente uma paz de espírito com a sua riqueza acumulada. E para mim, estar confortável com sua riqueza não significa evitar confortos. O objetivo não é fazer as pessoas acharem que você não tem dinheiro. Se você quiser fretar um voo particular ou quiser gastar dinheiro com essas coisas, o dinheiro é seu e você faz o que você quiser, desde que você esteja economizando e investindo uma boa parte do seu dinheiro. Como falei agora há pouco. Eu acho que ficar confortável com o dinheiro é quando você não precisa se preocupar com o preço das coisas na sua rotina. E as pessoas ficam com ciúmes, eu tenho inveja disso. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Isso aconteceu realmente. Se houver 2 carros e você tem dinheiro para comprar os 2 carros à vista, mas um deles é mais barato e atende completamente a sua necessidade, enquanto a segunda opção de carro apenas vai te dar uma imagem de pessoa bem-sucedida, eu escolheria o primeiro. Por exemplo, se as opções de um carro forem um Jetta ou um Camaro, para mim ter segurança financeira, eu escolheria o Jetta. Eu não vou comprar o Camaro apenas para ostentar. O motivo pelo qual eu digo isso é porque você passará por uma mudança de mentalidade que vai te fornecer tranquilidade com o dinheiro. E aí você não vai sentir a necessidade de manter uma aparência para os outros. Você só compra as coisas porque realmente gosta daquilo que compra, gostou do produto. E por falar nisso, existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas estão tão preocupadas em manter as aparências e que, em outras palavras, são simplesmente escravas do dinheiro para manter toda essa fachada que construíram. Então, meus guias, essas são as 3 coisas das quais você precisa abrir mão se quiser ficar rico. E por falar nisso, se você quer construir da maneira correta o seu império financeiro, eu vou deixar uma recomendação, um vídeo em que eu analiso a melhor maneira de começar um negócio digital. Isso vai te economizar muito tempo e muito dinheiro. Era um vídeo desse que eu gostaria de ter lá no início da minha jornada. O link está na descrição e ele vai aparecer aqui na tela em algum lugar para você clicar e ir lá assistir. Eu espero realmente que tenham gostado e, como sempre, choque ou nada.